No pátio da prisão de Custóias, no Porto, o sol de verão batia forte nas paredes cinzentas, mas para Miguel, cada raio era uma lâmina cortando sua dignidade. Aos 25 anos, ele havia sido julgado ali por um crime que mal compreendia, posse de drogas leves, mas o juiz conservador o via como um desvio moral, por sua orientação sexual, revelada durante o julgamento. No primeiro dia, os presos o cercaram, rindo e chamando de fêmea, forçando-o a limpar o chão enquanto cuspiam insultos que ecoavam como tiros. Miguel encolheu-se no canto da cela, o coração acelerado, sentindo o peso da rejeição que o perseguia desde a adolescência em Lisboa. Sua família, católica devota, o havia expulsado de casa aos 18 anos quando descobriu suas mensagens com um namorado secreto. "Você é uma vergonha para nós", dissera o pai, um pescador rígido, batendo a porta na cara dele. Agora, na prisão, a solidão era um abismo, e ele se perguntava se sobreviveria aos 3 anos de sentença. Os dias se arrastavam em uma rotina brutal. Acordar às 6 horas, café da manhã aguado, trabalho forçado na lavanderia onde os vapores quentes sufocavam seus pensamentos. Os guardas, indiferentes, fechavam os olhos para as humilhações. Um preso chamado Vasco, um gigante tatuado condenado por assalto, era o pior. Ele o empurrava contra as paredes, sussurrando ameaças que faziam Miguel tremer. "Aqui, fêmea, você obedece ou some", dizia Vasco, e os outros riam. Mas então veio Rui. Rui era diferente, 28 anos, condenado por fraude financeira, com olhos castanhos penetrantes e uma cicatriz no queixo que contava histórias de brigas passadas. Ele trabalhava na biblioteca da prisão, distribuindo livros velhos para quem quisesse escapar mentalmente. No terceiro dia de Miguel, Rui o viu encolhido, lendo um romance amassado. "Ei, novato. Isso aí é bom." "O perfume?" perguntou Rui, sentando-se ao lado dele sem permissão. Miguel ergueu os olhos, desconfiado. "Sim. Me distrai da merda toda." Rui sorriu, um sorriso que não era zombeteiro, mas genuíno. "Eu sei como é. Eu era advogado em Lisboa, vida perfeita, até que errei feio. Mas aqui, a gente aprende a sobreviver." Eles conversaram por horas, sobre livros, sobre a cidade que ambos amavam, e pela primeira vez, Miguel sentiu um vislumbre de conexão. A partir daí, Rui se tornou seu protetor sutil. Quando Vasco se aproximava, Rui intervinha com uma piada ou uma distração, desviando a atenção. "Deixa o garoto em paz, Vasco. Ele não te deve nada." Vasco resmungava, mas recuava, respeitando a inteligência afiada de Rui. Miguel se perguntava porquê. "Porque você me ajuda?" perguntou uma noite, na cela compartilhada. Rui hesitou, olhando para o teto rachado. "Porque eu vejo em você o que eu escondi por anos. Meu pai era militar, me batia se eu mostrasse fraqueza. Eu casei com uma mulher para provar que era normal, mas era uma mentira. Aqui dentro, as máscaras caem." Miguel sentiu um choque. Rui era como ele, gay, mas reprimido pela sociedade portuguesa conservadora. Aquela confissão abriu uma porta para conversas profundas, sobre o medo de ser autêntico em um país onde a Igreja ainda influenciava leis e mentes. A amizade crescia, mas com tensões. Miguel sentia uma atração crescente, o coração batendo forte quando Rui tocava seu ombro acidentalmente. Rui, por sua vez, lutava com seus demónios. A ex-mulher o visitava mensalmente, chorando pela família destruída. "Eu atraí emocionalmente, Miguel. Mas e se eu puder consertar?" confidenciava Rui, rasgando cartas não enviadas. Um dia, durante o recreio, Vasco atacou. "Fêmea, hora de pagar o aluguel", gritou, empurrando Miguel ao chão. Rui interveio, socando Vasco no rosto. A briga explodiu, guardas separando-os com cacetadas. Rui acabou na solitária por uma semana, e Miguel, culpado, chorou sozinho. "Ele quebrou as regras por mim", pensou, o peito apertado de gratidão e medo. Quando Rui voltou, magro e marcado, Miguel o confrontou. "Por quê? Você podia ter evitado." Rui o olhou nos olhos. "Porque eu me importo. Mais do que devia." Aquelas palavras pairaram no ar, carregadas de possibilidade e perigo. Na prisão, amor era proibido, mas o coração não seguia regras. A família de Miguel reapareceu em uma visita surpresa. A mãe,
com olhos vermelhos, sentou-se do outro lado do vidro. Filho, seu pai está doente. Volta para casa quando sair, mas... mude. Miguel engoliu em seco. Mãe, eu sou quem sou. Ela saiu chorando, deixando-o com o dilema, conformar-se ou lutar. Rui, ouvindo a história, apertou sua mão escondido. Não desista de si mesmo. Mas pense no preço. Miguel assentiu, mas o conflito interno crescia. Amar Rui significava mais isolamento, mais dor. Os meses se passavam, e a rotina da prisão se tornava um campo minado de emoções. Miguel e Rui passavam noites sussurrando planos para o futuro, sonhando com uma vida livre em Lisboa, talvez abrindo um café juntos. Eu cozinharia, você gerenciaria os livros, brincava Rui, mas seus olhos revelavam desejo reprimido. Miguel sentia o mesmo, mas o medo os paralisava. Um toque errado poderia ser visto como fraqueza, convidando violência. Vasco não esquecerá a humilhação. Ele reuniu aliados, espalhando rumores que Rui era protetor da fêmea por motivos obscuros. Um dia, durante o almoço, um preso cuspiu na comida de Miguel. Presente do Vasco, disse. Rui explodiu, confrontando Vasco na mesa. Para com isso, ou eu te denuncio para os guardas. Vasco riu. Denuncia. Você é igual a ele, Rui. Todo mundo sabe. A acusação ecoou pelo refeitório, e olhares se voltaram. Rui empalideceu, mas manteve a postura. Cala a boca, Vasco. Isso é mentira. Mas o dano estava feito. Naquela noite, Rui se isolou, fumando um cigarro contrabandeado. Eles vão me destruir, Miguel. Minha reputação aqui é tudo. Miguel se sentou ao lado dele, então lute. Nós lutamos juntos. Rui virou-se, e por um momento, seus lábios quase se tocaram. Mas Rui recuou. Não posso. Minha ex-mulher. Ela ainda acha que podemos voltar. E minha família? Eles me deserdariam. Miguel sentiu uma pontada de traição. Então eu sou o quê? Um segredo sujo. A discussão azedou, vozes altas e quando na cela. Você não entende o preço, Miguel. Eu perdi tudo por erros passados. Miguel rebateu, e eu? Perdi minha família por ser eu mesmo. Você escolhe a mentira. Rui saiu furioso, deixando Miguel sozinho com lágrimas. No dia seguinte, a ex-mulher de Rui, Ana, veio visitar. Miguel a viu de longe, linda, com cabelo castanho ondulado, carregando fotos de um filho que Rui nunca mencionara. Um filho, pensou Miguel, o ciúme corroendo, Rui voltou da visita abalado. Ela quer divórcio, mas o menino. Ele precisa de um pai. Miguel confrontou, você tem um filho. Por que não disse? Rui suspirou. Porque dói. Casei por pressão, mas o amo. Se eu assumir quem sou, perco custódia. O dilema moral pesava, Rui escolheria a família tradicional ou o amor verdadeiro. Miguel, magoado, distanciou-se, focando no trabalho. Mas o destino interveio. Durante uma inspeção, guardas encontraram drogas na cela de Vasco, plantadas por um aliado de Rui. Vasco acusou Rui, levando a uma briga coletiva. No caos, Miguel defendeu Rui, levando um soco que quebrou seu nariz. Sangrando, ele viu Rui puxando para a segurança. Obrigado, murmurou Rui, limpando o sangue. Na enfermaria, sozinhos, Rui confessou. Eu te amo, Miguel. Mas isso nos destrói. Miguel, com o rosto inchado, respondeu, então vamos nos destruir juntos. Eles se abraçaram, um momento de vulnerabilidade em meio ao inferno. A notícia da briga chegou à família de Miguel. Seu irmão, Pedro, visitou, mano, ouvi que você tá metido em confusão por causa de um cara. Miguel negou, mas Pedro insistiu. Pai tá morrendo, Miguel. Volta para casa, esquece isso. O conflito familiar apertava, lealdade ao sangue versus ao coração. Rui, por sua vez, recebeu uma carta da mãe, filho, saia daí e case de novo. Deus perdoa, mas não isso. Ele rasgou a carta, mas o dúvida plantada crescia.
Uma noite, Vasco emboscou Miguel no banheiro. Hora da vingança, fêmea. Rui chegou a tempo, lutando ferozmente. Guardas o separaram, e Rui foi punido novamente. Miguel, culpado, jurou: vou-te tirar daqui. Mas como? Miguel começou a planejar, conversando com um advogado preso por corrupção. Apelação por bom comportamento, sugeriu. Rui, ao voltar, agradeceu, mas avisou: isso custa favores. E se der errado? A tensão social na prisão aumentava. Outros presos, inspirados pela coragem de Rui, começavam a questionar normas. Um jovem, Tiago, confidenciou a Miguel: vocês me dão esperança. Mas a administração, conservadora, apertava vigilância. Miguel escreveu uma carta para sua mãe: mãe, eu amo um homem. Aceita ou perca 2 filhos? Ela não respondeu, aprofundando a dor. O outono chegava, trazendo chuvas frias que infiltravam as paredes da prisão, espelhando as tormentas internas de Miguel e Rui. Sua relação, agora secreta mas intensa, era tecida de momentos roubados, olhares no pátio, notas escondidas em livros. Te vejo no futuro, livre, escrevia Rui. Mas o peso da sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e tradições familiares, o sufocava. Ana voltou, desta vez com o filho, um menino de 5 anos chamado João. Rui brincou com ele através do vidro, lágrimas nos olhos. Papai volta logo, prometeu. Miguel, observando de longe, sentiu inveja e compreensão. Ele tem uma vida lá fora, pensou, questionando seu lugar. Na cela, Rui desabafou. João me pergunta pela mãe. Como explico que o papai ama outro homem? Miguel, solidário mas ferido, respondeu: a verdade liberta, Rui. Mas e se custar seu filho? O mal tanético os dividia, honestidade versus proteção. Vasco, solto por bom comportamento, deixou uma ameaça: eu volto, e vocês pagam. Seu aliado, um preso chamado Luís, assumiu o comando, vigiando-os. Uma noite, Luís confrontou Rui: ou você me paga proteção, ou conto tudo para os guardas. Rui recusou, mas o estresse o consumia. Miguel, determinado, começou aulas de alfabetização na prisão, ensinando outros a ler. Isso lhe deu pontos para a liberdade condicional. Rui o apoiou, mas invejava: você sai primeiro. E eu? Miguel prometeu: espero por você. A família de Rui interveio. Sua irmã, Maria, visitou: mãe está doente de preocupação. Deixa essa bobagem, Rui. Ele mentiu, é só amizade. Mas Maria desconfiou. Se for mais, você nos mata. Miguel recebeu uma visita inesperada, seu ex-namorado, Carlos, de Lisboa. Ouvi sobre você. Quero ajudar na apelação. Miguel hesitou, sentindo atração residual. Rui, ciumento, discutiu: ele te quer de volta. Miguel negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Em uma reunião de terapia grupal, obrigatória, Miguel compartilhou: ser gay aqui é ser invisível ao alvo. Rui, no grupo, assentiu, mas silenciou seus sentimentos. O terapeuta, progressista, encorajou: a sociedade muda, mas começa em vocês. Mas a mudança custava. Durante uma greve de fome por melhores condições, Miguel e Rui lideraram, ganhando respeito. Luís sabotou, envenenando a água de Miguel. Doente, Miguel delirou, chamando por Rui. Eu te amo, murmurou, alto demais. O rumor se espalhou. Guardas investigaram, separando-os em celas diferentes. Rui, isolado, escreveu: isso é o preço. Valeu. Miguel, recuperando, pensou: sim, mas dói. A mãe de Miguel finalmente respondeu: venha para o Natal, sozinho. Ele recusou, não sem verdade. O corte familiar aprofundava a ferida. Rui, em desespero, considerou trair Miguel para proteger seu filho. Se eu negar tudo, talvez ganhe custódia. Mas a consciência o impedia. Uma briga no pátio explodiu quando Luís atacou Miguel. Rui interveio, quebrando o braço no processo. Hospitalizado, ele confessou ao médico: faço por amor.
O médico, compreensivo, não reportou. De volta, Rui confrontou Miguel. Vamos planejar fuga. Não aguento mais. Miguel recusou. Isso nos condena para sempre. O dilema: liberdade ilegal versus paciência dolorosa. A sociedade externa ecoava. Notícias de paradas LGBT em Lisboa chegavam via rádio, inspirando-os. Um dia, seremos livres lá fora, disse Miguel. Mas uma traição veio. Carlos, o ex, enviou uma carta revelando passado de Miguel. Ele me traiu uma vez. Rui leu, duvidando. É verdade. Miguel admitiu. Errei jovem, mas mudei. A confiança abalada levava a discussões acaloradas. No fim do outono, Rui recebeu notícia. Apelação aprovada, sai em 6 meses. Miguel, feliz mas invejoso, parabenizou. Vá pela sua família. Rui chorou. Sem você, não vale. O conflito interno de Rui culminava. Escolher o amor ou a norma social. O inverno rigoroso de Portugal envolvia a prisão em névoa gelada, congelando esperanças. Miguel e Rui, agora em celas separadas, comunicavam-se por bilhetes contrabandeados por Tiago, o jovem aliado. Aguente firme, escrevia Miguel. Mas a separação ampliava dúvidas. Rui recebeu visita de Ana e João. Mamãe vai casar de novo, disse o menino. Rui, chocado, questionou, e eu? Ana respondeu, você escolheu seu caminho. Assuma. Aquilo o libertou parcialmente, mas o medo de perder João persistia. Miguel, sozinho, refletia sobre sua vida, expulso de casa, empregos precários em bares gays de Lisboa, sempre escondido. Vale a pena lutar? Perguntava-se. Uma carta do pai, volta arrependido, ou morra sozinho. A pressão familiar o quebrava. Luís intensificou assédios, forçando Miguel a lavar suas roupas. Seu protetor sai logo, fêmea. Você fica. Miguel resistiu, levando uma surra. Tiago ajudou, mas foi punido. Rui, sabendo, enfureceu-se. Ele barganhou com o guarda corrupto, me deixe ver ele, pago com cigarro. No encontro clandestino, eles se abraçaram. Não desista, disse Rui. Mas e se eu escolher minha família? Miguel recuou, então foi tudo mentira. A traição potencial de Rui o consumia. Ele escreveu para Carlos, ajude na minha apelação. Carlos respondeu, venha morar comigo quando sair. A tentação de uma vida fácil o tentava. Na véspera de Natal, a prisão permitiu missa. Miguel e Rui se sentaram juntos, rezando silenciosamente. O padre pregou sobre a redenção, mas condenou pecados contra a natureza. Rui sussurrou, hipocrisia. Miguel concordou, mas o sermão plantou culpa. Após, Rui confessou, vou negar tudo no tribunal pela custódia. Miguel, traído, gritou, covarde. Guardas o esperaram, adicionando meses à sentença de Rui. Arrependido, Rui tentou se desculpar via Tiago. Eu errei. Te amo. Mas Miguel ignorou, focando em estudos para a liberdade. A mãe de Rui morreu subitamente. No funeral, algemado, Rui chorou ao lado da irmã. Ela sabia? Perguntou Maria. Rui mentiu, não. Mas a perda o despertou, viver mentira matou ela de tristeza. De volta, Rui confrontou Luís, deixe Miguel em paz, ou te destruo. Luís riu, mas Rui revelou provas de contrabando de Luís aos guardas, anonimamente. Luís foi transferido. Grato, Miguel perdoou Rui. Você quebrou regras por mim de novo. Rui assentiu, pelo nós. Mas o dilema persistia. Ana processou por custódia total, alegando instabilidade emocional de Rui. No tribunal prisional, Rui testemunhou, sou um bom pai. Mas o juiz perguntou sobre rumores. Rui negou, mentiras. Miguel, ouvindo, sentiu dor. Ele me sacrificou. Pós-audiência, Rui explicou, menti para proteger nós dois. Quando sair, lutamos juntos. Miguel duvidou, e se não? A sociedade pressionava, petições anti-LGBT ganhavam força em Portugal, com políticos conservadores.
notícias chegavam, desanimando-os. Miguel ganhou condicional, saindo em 3 meses. Espere por mim, pediu Rui. Miguel prometeu, mas o medo de rejeição externa crescia. No último mês, uma rebelião explodiu por comida ruim. Miguel e Rui, reunidos no caos, fugiram para um canto. Se morrermos, saiba que te amo, disse Rui. Guardas controlaram, mas o incidente uniu-os mais. Saindo, Miguel beijou Rui escondido. Volto por você. Lá fora, o mundo esperava com seus preconceitos. A primavera florescia em Portugal, mas para Miguel, livre após 2 anos, Lisboa parecia uma prisão maior. Morando em um quarto alugado no Bairro Alto, trabalhava como barista, escondendo cicatrizes. Rui sai em 1 mês, contava os dias. Sua família o procurou. Pedro, pai morreu. Herança sua se voltar. Miguel recusou, não sem aceitação. Pedro insistiu, sociedade não muda da noite para o dia. O conflito familiar renascia. Rui, ainda preso, escrevia cartas, sonho com nós na praia de Cascais. Mas Ana pressionava, renuncia à custódia, ou exponho tudo. Rui, desesperado, considerou. Miguel visitou Rui. Luto pelo João, mas não me esqueça. Rui chorou, escolher é impossível. O maltã moral o dilacerava. Lá fora, Miguel enfrentava preconceitos, no trabalho, colegas zombavam de seu jeito. Um cliente o assediou, ei, fêmea, serve direito. Miguel rebateu, perdendo o emprego. Desempregado, ele se juntou a um grupo LGBT, marchando em protestos. Pelo amor livre, gritava. Ali, encontrou apoio, mas também dúvida, Rui vale o risco. Carlos reapareceu, vem comigo, esquece o presidiário. Miguel recusou, mas a solidão o tentava. Rui saiu, recebido por Ana e João. Papai, gritou o menino. Rui o abraçou, mas olhou para Miguel esperando do lado de fora. Vamos para casa, disse Ana. Rui hesitou, preciso resolver coisas. No encontro com Miguel, eles se beijaram pela primeira vez livremente, em um parque. Finalmente, sussurrou Rui. Mas a realidade bateu, João não entende. Eles moraram juntos secretamente, mas tensões cresceram. Rui via João fins de semana, mentindo, tio Miguel. A criança perguntou, por que papai beija tio? Rui gaguejou, a culpa consumindo. A irmã de Rui descobriu, você é doente. Afaste-se do sobrinho. Ela ameaçou denúncia. Rui confrontou, AME ou perca-me. Maria saiu, cortando laços. Miguel enfrentou sua mãe, aceite Rui, ou adeus. Ela chorou, a igreja diz não. Miguel saiu, o coração partido. Uma traição veio, Ana, furiosa, vazou rumores para o emprego de Rui. Ele perdeu o trabalho como contador. Tudo por causa de você, acusou Miguel. Discussão explodiu, eu sacrifiquei tudo. Miguel rebateu, e eu? Perdi família 2 vezes. Separados temporariamente, Rui ficou com João, Miguel sozinho. Reflexão veio, amor vale a dor. Rui decidiu, no tribunal de custódia, admitiu, sou gay, amo Miguel. Mas amo meu filho mais. O juiz, progressista, concedeu custódia compartilhada. Ana, chocada, aceitou. Reconciliados, Miguel e Rui enfrentaram sociedade, assediados na rua, chamados pervertidos. Mas marcharam na PRID, mãos dadas. Danos persistiam, famílias distantes, amigos perdidos. Pagamos o preço, disse Rui. Um incidente final, um ataque homofóbico os hospitalizou. Recuperando, Rui perguntou, continuamos? Miguel, sim, pela mudança. O verão retornava, quente e vibrante, mas as cicatrizes de Miguel e Rui permaneciam, lembretes de batalhas travadas. Vivendo juntos em um apartamento modesto no Chiado, eles construíam uma vida frágil, equilibrando amor e responsabilidades. João, agora entendendo mais, chamava Miguel de tio, mas perguntas inocentes cortavam, porque vocês dormem juntos? Rui, trabalhando em um escritório liberal,
enfrentava olhares, mas persistia. Miguel, em um café LGBT-friendly, encontrava comunidade. Mas o passado assombrava, sonhos com a prisão, acordando suados. Famílias tentavam reconciliação. A mãe de Miguel visitou, vi na TV a parada. É errado, mas... Te amo. Miguel abraçou-a, um passo pequeno. A irmã de Rui mandou carta, perdão, mas devagar. Sociedade mudava devagar, leis progrediam, mas preconceitos persistiam. Um dia, em um café, um homem gritou insultos. Rui defendeu, amor não é crime. Policiais intervieram, mas o incidente viralizou, tornando os símbolos involuntários. João sofreu bullying na escola, seu pai é gay. Rui o consolou, sim, e isso é normal. A criança, confusa, perguntou, eu vou ser também. Rui, seja quem for, te amo. Miguel e Rui debatiam casamento, legal agora, mas famílias aprovam. Decidiram sim, um ato de desafio. No casamento simples, João carregou alianças. Ana compareceu, relutante. Pelo bem do menino. Famílias ausentes, mas amigos da comunidade celebraram. Mas felicidade era tênue. Rui recebeu oferta de emprego em Espanha, melhor vida, menos preconceito. Miguel hesitou, Portugal é casa. Fugir é covardia. O dilema, segurança versus luta. Escolheram ficar, engajando-se em ativismo. Miguel escreveu um livro sobre sua experiência, Fêmea na prisão, expondo horrores. Rui apoiou, mas temia repercussão. Um backlash veio, ameaças online, vandalismo. Pagamos de novo, disse Miguel. Rui, mas despertamos mentes. João, crescendo, defendeu-os na escola, meus pais são heróis. Orgulho os enchia, mas o custo emocional pesava. No aniversário de liberdade, eles refletiram na praia de Cascais. Valeu cada dor? Perguntou Rui. Miguel, sim, pela verdade. A história deles inspirava outros, Tiago, solto, os visitou, vocês me salvaram. Mas quantos mais sofriam em silêncio? No fim, a vida continuava, com altos e baixos. Amor triunfava, mas a sociedade questionava. Foi certo Rui quebrar regras por Miguel, sacrificando tanto, ou a conformidade teria sido mais misericordiosa?